câncer de mama. O objetivo é incentivar a prevenção da doença, além de oferecer maior acesso ao diagnóstico. Os atendimentos na Alesp vão ocorrer em dias úteis, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. 60 senhas serão distribuídas por dia. Entre as documentações necessárias estão o pedido médico, cartão do SUS e o RG. Caso não possua pedido médico, será possível obtê-lo no local mediante avaliação com os profissionais de saúde. Descubra a tabela SUS paulista e como os tratamentos contra o câncer de mama são cobertos do início ao fim pelo sistema de saúde aqui em São Paulo. A tabela SUS paulista investe até 5 vezes mais do que a tabela do governo federal. Com isso, São Paulo oferece mais atendimentos, muito mais médicos e tratamento completo contra o câncer de mama para todas as mulheres que precisam. Acesse spportodas.sp.gov.br. Descobrir é viver. São Paulo são todas. 3 minutos para 5 horas da tarde. O Zaidan, falamos do STF e a decisão sobre nepotismo, mas tem uma outra que começa a ser julgada hoje, que é a discussão lá no plenário se condenações trabalhistas devem se limitar aos valores indicados na petição inicial. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contesta regras da reforma trabalhista que exigem essa indicação do valor dos pedidos na inicial e determinam a extinção do processo caso a regra não seja cumprida. A discussão que tem início hoje lá no STF. Faz parte, Ronald, isso que o Supremo já havia interpretado de certa maneira, agora há uma paralisação e suspensão das decisões contrárias dos tribunais de trabalho, e aí vão analisar de vez se deve ser mantida essa ideia, porque o Supremo não entrou no mérito anteriormente, ele apenas disse que os tribunais não poderiam contrariar o que está no texto, que agora é constitucional, que estava naquela PEC. Só que isso faz parte de uma longa lista de medidas que constrangem, que fecham portas, que dificultam a ida do trabalhador à justiça, que tornam essa reivindicação, que é um direito, de que o caso seja estudado pela Justiça do Trabalho, torna isso tudo muito mais difícil, né? Então faz parte, e o Supremo tem, quase invariavelmente, tem decidido nessa direção. E logo, logo teremos um julgamento ainda mais importante, porque vai envolver basicamente a validade ou não da CLT. Não que ela estará em julgamento, mas a sua extinção na prática. E para a gente falar no começo da semana também, Zaidan, sobre a Constituição de Minas Gerais, através de uma PEC recebendo uma mudança, que é tirar referendo. No caso específico, claro, o objetivo principal agora é para vender a Copasa. Passou em primeiro turno lá em Minas. Passou em primeiro turno. Agora, pelo jeito, passará também no segundo, né? Infelizmente. Ronald, ótimo fim de semana. Até a próxima. Clara, um abraço. Valeu, Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até a próxima semana. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, com, evidentemente, a sua participação pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. A Ponte Preta será campeã da Série C do Campeonato Brasileiro. Opine 971021493. 971021493. Jogadores que devem permanecer no Guarani para a próxima temporada: Dalberson, Cicinho, Rafael Rodrigues, Emerson Barbosa, Kelvin, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha, João Vitor e Ryuta Takahashi. E você manteria todos esses nomes no elenco? Opine 971021493. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Participe. Pautas da Ponte. Elenco da Ponte finalizou na manhã de hoje a preparação para a grande decisão da Série C. Macaca precisa de uma vitória simples para ser campeã. Você poderá acompanhar a partida aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, às 5 da tarde. Dúvida durante a semana, Gé ficará à disposição de Marcelo Fernandes. Atacante vai iniciar no banco de reservas e tem aval para atuar entre 30 e 60 minutos. Aniversariante do dia, já realizou tratamento intensivo para reunir condições para a partida de amanhã. Sem nenhum desfalque por suspensão ou lesão pela primeira vez na temporada, Marcelo Fernandes não deve realizar alterações na equipe titular. Torcida da Ponte esgota ingressos para a decisão no Moisés Lucarelli. Majestoso irá receber cerca de 17 mil torcedores. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diego Tavares analisa disputa pela titularidade e cobra intensidade na final. Pautas do Guarani. Mantidos para a próxima temporada, Elano, Farney, Coelho e Matheus Costa iniciam planejamento para a disputa do Campeonato Paulista. Bugre estreia no estadual no fim de semana do dia 11 de janeiro. Guarani terminou a temporada com 37 jogadores no plantel, mas apenas 12 devem seguir para a próxima temporada. Entre as possíveis permanências estão o goleiro Dalberson, o lateral direito Cicinho, o zagueiro Rafael Rodrigues, lateral esquerdo Emerson Barbosa, o volante Kelvin, o meia Diego Torres e os atacantes Dentinho, Mirandinha, João Vitor e Ryuta Takahashi. Sub-17.
e Sub-20 do Guarani entram em campo amanhã pelo mata-mata do Campeonato Paulista. Sub-17 recebe o Palmeiras em Cosmópolis às 15 horas pelo jogo de ida das quartas de final, enquanto o Sub-20 recebe o São Paulo às 10 horas da manhã, também em Cosmópolis pelo segundo jogo da semifinal. O jogo de ida foi 2-1 para o Tricolor, jogo realizado em Cotia. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elano usa City de exemplo e quer chegar ao nível de Mirassol e Novo Horizontino. Inacreditável, né? E um dia alguém fosse dizer que o Guarani quer chegar no nível do Mirassol e do Novo Horizontino, com todo respeito aos dois clubes do interior do estado. Mas a história do Guarani tem que ser contada de maneira inversa. Novo Horizontino e Mirassol é que deveriam querer chegar no patamar do Guarani. Só que a realidade é bem diferente. E hoje, infelizmente, o Guarani é menor do que o Mirassol e o Novo Horizontino. Está disputando a Série C, enquanto que o Mirassol está disputando a Série A. E muito provavelmente deve conseguir uma vaga na Libertadores. O Guarani que tem 3 Libertadores na sua história. Mas é assim, né? A história não vale para o presente, vale para a história. Mas dentro de campo, quando entra para enfrentar um adversário, a história ela é zerada no momento em que a bola rola. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Em baixa na temporada, São Paulo não tem nenhum centroavante à disposição. O último a entrar na lista de desfalques do tricolor para o setor foi Juan de Neno. Antes, o São Paulo já havia perdido seus outros 3 centroavantes, Caleri, Rian Francisco e André Silva, todos com lesões graves no joelho e um prazo maior de recuperação. Apenas de Neno volta a jogar nesta temporada. Pauta 2. Entrando na 5ª semana de tratamento muscular, Neymar avança na recuperação da lesão na coxa direita. O craque do Santos realizou corrida leve no CT Rei Pelé como parte do tratamento fisioterápico, sem liberação para o treino em campo. A transição deve iniciar na próxima semana e a expectativa é que Neymar jogue contra o Flamengo no dia 9 de novembro. Pauta 3. Afastado por lesão há 9 meses, o atacante Gabriel Jesus tem a expectativa de voltar a atuar no fim deste ano. Jogador do Arsenal vem intensificando treinos físicos e de força e aos poucos começando a fazer exercícios com bola. Oficialmente, o clube não estabeleceu um prazo para o retorno do atleta, mas há a esperança de que ele possa voltar ao time entre o fim de novembro e o começo de dezembro. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde.
Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, a Macaca encerrou a preparação para encarar o Londrina amanhã no Majestoso, jogo que vale o título da Série C, e o Marcelo Fernandes deve repetir a mesma escalação do time que empatou 0-0 lá no VGD, e a principal novidade é a presença do Gé, mas no banco de reservas. E meu destaque inicial pelo lado do Guarani, depois das renovações com Farney Coelho, também com o Elano e o Matheus Costa, o Guarani já deu início ao planejamento para a temporada de 2026, Batista. 17h11, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também opera o switcher, equipamento que corta a imagem e coloca lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós. Manda aí like. Muito obrigado pela sua participação. O nosso canal está com uma meta de bater 60 mil. Pode ser que nesse final de semana já vamos alcançar, hein? Você nos ajuda. Se você entrar lá, é de graça, tá? Não paga nada, é só você seguir o canal da Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar como foi o primeiro confronto entre Londrina e Ponte Preta da grande decisão da Série C. Jogo que foi realizado no último sábado lá em Londrina para um público de 8 mil torcedores, público pagante de 7.683. 0-0
para Londrina e Ponte Preta. Na ocasião, a Ponte do técnico Marcelo Fernandes jogou com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, depois Léo Oliveira, Luiz Felipe, depois Lucas Cândido e Elvis, depois Serginho. Diego Tavares, Bruno Lopes, depois Gustavo Teles, Toró, depois Miguel. Já o Londrina do técnico Roger, Luiz Daniel, João Vitor, Iago, Wallace e Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teres. Foi esse o time que iniciou a partida. Apitou o jogo André Luiz, Esquetino, Policarpo, Bento. Portanto, esta foi a ficha técnica do jogo de ida da decisão da Série C entre Londrina e Ponte Preta no sábado passado. Amanhã tem a grande decisão, 5 da tarde, desta vez no Moisés Lucarelli. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h18, hoje até às 19h30. Sabe aquela sensação de ver o seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet justamente quando precisa? Você não precisa mais passar por isso. Conheça o novo Desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais para ver vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp e o Waze sem consumir sua franquia de dados. Incrível, né? Sua franquia, o chip, melhor dizendo, é gratuito e você pode retirar em uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é muito rápida, viu? E sem burocracias. Planos a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade da Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br e contrate o plano agora mesmo. Desktop, sempre ao seu lado. Confira termos e condições. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, Tigrão, Carlos Henrique e demais pessoas aí da mesa. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Sobre o tema da Ponte Preta, eu acho que a Ponte será campeã, sim, mas será com muita dificuldade. O Londrina virá com 2 linhas baixas e não vai querer fazer gol. Ele vai querer levar o jogo para os pênaltis. E como a Ponte não tem jogadores de beirada para abrir retranca, provavelmente vai levar para o 0-0. Aí, espero que eles tenham treinado bastante pênalti com bons aproveitamentos.
Não é mesmo, Batista? A torcida da Ponte, como sempre, vai sofrer bastante. Mas nós já estamos acostumados, viu, Batista? Lembra 1965, Ponte Preta e Portuguesa Santista, gol de Samarone, no gol de entrada, aos 6 minutos do primeiro tempo, a Ponte jogava pelo empate, acabou perdendo o título. É histórico da Ponte, ela tem esse histórico negativo. A gente sofre, mas no fim acaba sendo gostoso quando acontece alguma coisa boa, acontece uma vitória marcante. Bom trabalho, Batista. Valeu, muito obrigado. Um abraço. 1964, né? Esse gol do Samarone, que o ouvinte falou aí. Mas, desta feita, a Ponte não joga pelo empate. O empate leva para pênalti. Então, para ter um vencedor, para conquistar o título, tem que ganhar no tempo normal. Ou ganhar no pênalti, né? Tanto faz. Melhor seria no tempo normal, porque evitaria o sofrimento dos pênaltis. A Ponte ganhou do Novo Horizontino nos pênaltis. Empatou no tempo normal e aí nos pênaltis a Ponte conseguiu o título da Série A2 e no mesmo estádio Moisés Lucarelli. Então, a história recente da Ponte é melhor do que essa história aí de 64. 17:22, Ronaldo Carvalho. Como vocês analisam o fato da torcida da Ponte se mobilizar para comprar ingressos do setor visitante apenas para impossibilitar a presença dos torcedores do Londrina? Achei de uma atitude muito baixa, digno de time pequeno, porém, isto não ganha campeonato. Ronaldo Carvalho não tem esse conhecimento. Você tem, Pedrão, conhecimento? Porque a venda é somente pela internet, né? Então, a Ponte até ofereceu para o Londrina, para que o Londrina comprasse os ingressos e o Londrina vendesse para a sua torcida. O Londrina não quis, preferiu que os ingressos fossem comprados pela internet. Aí, na internet, você não tem como saber qual é o torcedor de que time está comprando o ingresso. Então, realmente pode acontecer isso, né? Como não tem mais ingresso para a torcida da Ponte, pode ter torcedor pontepretano comprando o ingresso do Londrina. Mas eu também não tenho essa informação, Batista. Um colega da imprensa de Londrina até entrou em contato comigo hoje pela manhã, questionando justamente sobre esse assunto, que a torcida da Ponte estava comprando ingressos destinado ao setor visitante, o setor da torcida do Londrina, mas eu respondi para ele que também não tenho conhecimento desse feito da torcida da Ponte Preta, e como você bem colocou, está perfeito. A Ponte ofereceu para o Londrina, eles não quiseram comprar para revender para os seus torcedores, e os ingressos para a torcida do Tubarão foram disponibilizados pelo aplicativo Futebol Card. Boa tarde, senhores comentaristas. A Ponte é o melhor time de Campinas hoje. Gé volta sem ritmo. Será que joga no mesmo nível dos companheiros? Carlos Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Se os comentaristas quiserem, eles respondem para você, tá bom? Ouvinte participando, mandando mensagem. Continue aí mandando mensagem. É só você mandar para cá, para o WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional
para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba e o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. A 300 Barbershop Campinas tem ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. E atenção, olha aqui, quer saber mais sobre a 300? Então siga lá no Instagram, anote aí, @300Iguatemi, @300Iguatemi, isso no Instagram. Ou então acesse o site 300campinas.com.br. No site é 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi, em Campinas. 17h27. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta finalizou hoje de manhã a preparação para a grande final diante do Londrina. A bola rola amanhã, 5 horas da tarde, no Estádio Majestoso. E esse último treino, que aconteceu justamente no palco da partida de amanhã, foi um treino bem leve, num tom bem descontraído. Só rolou o tradicional rachão. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode acompanhar algumas imagens aí do treino de hoje pela manhã. A Ponte fez uma ação muito legal com crianças que jogam nas escolinhas da Ponte Preta. Eles puderam acompanhar o treino e aí, como eu disse, aquele tradicional rachão. Jogadores de linha jogando no gol. Por exemplo, um goleiro de um dos times era o Léo Oliveira, do outro era o Diego Tavares. E a principal novidade nesse treinamento aí foi a presença do Gé. Ele treinou sem limitações aí nessa atividade, é claro. É uma atividade mais leve, mais descontraída, mas o Gé participou normalmente dessa atividade. Depois os jogadores foram lá, tiraram muitas fotos com a criançada, entregaram coletes, camisetas. O Elvis, claro, camisa 10 da Macaca, sempre mais ovacionado, ele atendeu todo mundo, tirou foto com a criançada, distribuiu autógrafos, uma cena bem legal para a criançada. A Ponte Preta, o técnico Marcelo Fernandes deve repetir o mesmo time que enfrentou o Londrina na semana passada, lá no estádio VGD, deve manter a mesma formação. O Marcelo, que inclusive tem todo o seu elenco à disposição pela primeira vez desde que chegou ao time da Ponte Preta, não tem nenhum desfalque, nem por lesão e nem por suspensão. Então, uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, o Anderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E no ataque, Diego Tavares, Bruno Lopes e o Toró. Quem também nos acompanha pelo YouTube pode conferir aí o desenho tático da Ponte Preta, uma arte com a escalação da Ponte Preta, um provável time que deve enfrentar o Londrina amanhã, 5 horas da tarde. Batista, agora um lance curioso. Quem nos acompanha pelo YouTube, eu vou chamar um vídeo também, neste rachão que aconteceu hoje, um susto para a torcida da Ponte Preta e também para a comissão técnica. O Anderson, zagueiro da Macaca, em um lance de dividida, um lance tranquilo, acabou torcendo o pé ali, o seu pé esquerdo, um lance muito forte. O Anderson chegou até a ficar caído por um tempo no gramado, depois ele foi atendido pela equipe médica ali da Ponte Preta, ficou mancando um pouco, mas já finalizou o treino normalmente. Mais um lance aí de susto, o Anderson, como eu disse, ficou caído por alguns minutos ali no chão. Um lance muito forte, mas aparentemente está tudo bem com o zagueiro, com o xerifão aí da Macaca. Mas realmente um lance
Um lance aí que assusta a torcida da Ponte Preta e também a comissão técnica da Macaca. E falando sobre ingressos, ontem eu trouxe aqui mesmo, dentro do Esporte em Debate, que a Ponte Preta havia anunciado que todos os ingressos haviam sido esgotados. A informação que eu apurei hoje de manhã foi que foi vendido 14 mil ingressos para a torcida da Ponte Preta, mais 2 mil ingressos que foram disponibilizados para quem é sócio torcedor, 2 mil ingressos para os sócios TC10 e mais a carga de 1.279 para a torcida do Londrina, totalizando aí 17.200 e alguma coisa de torcedores. Esse deve ser o público de amanhã para a partida entre Ponte Preta e Londrina. E seguindo, falando de torcida, ontem aqui mesmo, dentro do Esporte em Debate também, eu trouxe a informação sobre a vaquinha organizada pelo movimento Ponte Forte, a união aí das torcidas organizadas da Macaca. E hoje de manhã, antes desse treino que aconteceu no Majestoso, os integrantes aí das principais torcidas da Ponte Preta foram lá, conversaram com os jogadores e realizaram o pagamento para os atletas. E logo depois eu conversei com Maurício Lombardi, um dos organizadores dessa vaquinha, e também com o Tatu, presidente da torcida jovem da Ponte Preta, e nós vamos conferir agora os dois falando um pouco sobre essa ação, sobre esse movimento da vaquinha para os jogadores da Ponte Preta. Beleza, Pedro? Como é que você está? Tudo jóia? Pedro, tô aqui, Maurício, o Tatu, presidente da torcida, eu sou diretor. E nós conseguimos aí, juntamente a todas as organizadas, no momento que a Ponte estava precisando, né? De um esforço maior da torcida, uma união, um conjunto, né? Nós nos reunimos e fizemos aí o Movimento Ponte Forte, né? O Movimento Ponte Forte, onde foi todas as organizadas que se reuniram, né? E primeiro momento era realmente a força da arquibancada, né? A voz todas juntas. O propósito de unir para empurrar só na arquibancada e incentivar esse time aí, né? Isso. Empurrar o time aí para o acesso, que era nosso principal objetivo no ano, né? E graças a Deus nós conseguimos aí ter o sucesso com todos, né? Todo mundo que está na arquibancada abraçou a ideia. E conversando, nos propomos aí a fazer uma arrecadação, porque os jogadores, eles mereciam, né? A gente queria ver uma forma de poder agradecer, né? Esse esforço aí, com todas as dificuldades que estavam tendo, o esforço dos jogadores aí. Então o intuito era bolar uma forma de poder retribuir. E foi onde surgiu essa ideia aí da arrecadação, né? Devido a toda a situação. Com a força da Band, nós conseguimos, né, noticiar, né, e ampliar aí toda a ação, né? Exato. Levar para mídia, né? O Breno foi muito legal com a gente, aí toda a equipe da Band. E nós conseguimos hoje, né, realizar aí as tratativas lá com os jogadores, né, de nos reunimos com eles. Nos deram acesso de presente, a retribuição nossa foi após esses dias todos aí, a soma que a gente adquiriu aí da arrecadação, retribuir para eles ao valor, entendeu? A gente fez agora na parte da manhã e fez o depósito e foi dado o dinheiro para eles aí, o valor que a gente conseguiu arrecadar. Agradecer a todo mundo que acreditou nesse movimento nosso que a gente fez. Eu acho que o Ponte Pretano unido, ele vai conseguir fazer muito mais pela Ponte, e a gente está aqui para tentar fazer o possível e o impossível com ideias, não só nossas, ideias de outras pessoas que fazem hoje pela Ponte. E ajudar o máximo possível, tá? A torcida jovem, ela tá de porta aberta, né? Sim. Aqui para todo Ponte Pretano vir, quero ver como é que foi aí a arrecadação, quero ver o depósito, quero ver como é que foi. Todos em conjunto com as portas abertas para prestar todo esclarecimento aí, questão dessa campanha, né? Perfeito. E amanhã vamos estar na arquibancada mostrando de novo, né? A nossa força. A nossa força e buscando esse título aí. Se Deus quiser, vai ver. Tá aí, Batistão. Então esse foi um pouco do que rolou nesta sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta finalizou a preparação definida para encarar o Londrina amanhã, 5 horas da tarde, no Majestoso. Batista. 17h35, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera
nesta sexta que antecede um dia antes ao clássico, à final, ao jogo importantíssimo para os dois times. A Ponte Preta será campeã da Série C do Campeonato Brasileiro? Eu espero que sim. Agora, afirmar não consigo. Eu acho que é um jogo muito igual, muito equilibrado, mas a Ponte jogando em casa, ela tem um pouquinho de vantagem, mas precisa jogar futebol. Jogadores que devem permanecer no Guarani para a próxima temporada: Dalberson, Cicinho, Rafael Rodrigues, Emerson Barbosa, Kelvin, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha, João Vitor e Takahashi. E você manteria todos esses nomes no elenco? Não. Eu não ficaria com o Dalberson. Eu acho que o Ryuta pode ficar, né? Mas tem que ter mais oportunidades. Não adianta ficar e não jogar, não é? E eu acrescentaria aqui o Cauã. Agora, do resto, eu tô de acordo, sim, com essa lista de jogadores que devem permanecer no brinco. Batista. 17:36.10 Pizzaria e Restaurante. O melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço das 11 da manhã até as 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte também. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados, aí tem a deliciosa feijoada. No final de semana, saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com a sua galera. Pessoal do futebol, grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias. Sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina, com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17:38, ouvinte no ar. Batistão, pegando a Fernão Dias aqui, saindo de BH direto para Campinas. Mais conhecido como pé de vulcão, pé vulcânico. Tô cravando para a nação Ponte Preta. Estive no derby aí no último 2-0, né? Saí também de BH para Campinas. E nação, fica tranquila, tô chegando, talismã, pode casa de aposta, pode fazer o que... É 2-0, macaca. Chegando, Batista. Ih! Valeu, um abraço. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando um pouquinho do mercado da bola, né, porque o Endrick, ele não deve ser aproveitado pelo Real Madrid, e ele sabe disso, que ele precisa jogar, então ele já pediu para ser negociado e emprestado pelo Real. O Getafe é um clube que está interessado no jogador, segundo o jornal espanhol AS, então ele pode defender o Getafe a partir da próxima temporada, a partir de janeiro, melhor dizendo, né? E o Rafa Benítez, aquele mesmo que já foi treinador do Real Madrid, do Liverpool, do Napoli, estava sem clube desde o ano passado e acertou com o Panathinaikos. Ele é o novo treinador do Panathinaikos da Grécia, Batista.
Abraço pro Clóvis Medina de Indaiatuba. Olá, Batista. Lhe enviei um feliz aniversário, mas não foi divulgado. E eu estou novamente aqui lhe enviando felicidades, saúde, paz e, como sempre, nos trazendo alegria nos donos da bola e agora sempre com muita felicidade. E claro, eu tenho saudades de suas narrações no rádio. Mas tudo passa. Abraços. Clóvis Medina de Indaiatuba. Abraço para você, Clóvis. O compromisso com a TV, né? Mas é somente nesse período aqui da Série C, que termina amanhã. E aí, depois, no ano que vem, a Ponte estará na Série B. Guarani na Série C. E aí, depende de negociações, né? Para saber se o canal vai ter o ano que vem as séries B e C, ou só B, ou só C. Por enquanto, não há nenhuma expectativa do que é que vai acontecer. Diferentemente da rádio, que segue em todas as competições, né? Graças a Deus, ainda não começaram a cobrar das emissoras de rádio. E aí nós temos a possibilidade de fazer a cobertura de todas as competições. Na TV, a TV só transmite aquilo que é permitido dentro da compra, da negociação que é feita com a Federação Paulista, no caso do Campeonato Paulista, ou no caso do Campeonato Brasileiro com a CBF. Até com relação à Série B, a CBF tinha passado negociação com TV para as ligas. Tem a Libra e tem a Liga Forte. E até essa semana, hoje é sexta, na quarta-feira teve uma reunião na CBF. Os clubes estão sem dinheiro e foram conversar com a CBF porque não tinham condições de pagar as despesas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja só a situação. Reclamavam da CBF. Tá bom, então monta a liga. Aí 2 ligas foram formadas. E os clubes da Série B estão nessa situação. A CBF, temendo pelo pior, porque os clubes não tinham condição de continuar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, sem dinheiro para pagar o básico para poder fazer a competição e as suas viagens. Colocou à disposição dos clubes 50 milhões de reais. Imediatamente. 50 milhões dos 20 clubes. Só 3 não participaram porque tiveram problema de voo, mas os 50 milhões para os 20 clubes, que estão morrendo à míngua para tentar terminar a Série B deste ano. Então é muito complicado esse negócio de negociação, porque quando era a CBF, garantia lá um mínimo, né, de 10 milhões de participação e ainda tinha negociação com a televisão. Passou para as ligas, o negócio piorou demais. E até o presidente do Operário de Ponta Grossa revelou que 2026, 2027 e 2028 a CBF vai retomar para ela as negociações com os direitos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque esse ano já teve esse problema terrível. Até além dos 50 milhões, a CBF também, para os clubes que têm garantida a participação na Copa do Brasil, vai adiantar as cotas da Copa do Brasil para que os clubes possam ter um pouco mais de tranquilidade para finalizar
o Campeonato Brasileiro da Série B 2025. Então, estava ruim com a CBF. Aí, com as ligas, ficou muito pior. Ah, tem que montar liga. O negócio CBF, liga, tem que ser liga. Liga. Olha aí o que deu o negócio da liga. Meu filho. Às vezes é necessário dar valor naquilo que se tem. Porque depois o que vem é muito, mas muito pior daquilo que você tinha. E aí você fica lá, né? Com aquela cara de mané, olhando e reclamando. Aí não adianta realmente reclamar. 17h46 em Campinas. Eu tenho um recado importante para você, da Logos Materiais Elétricos. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. As melhores marcas, a agilidade na entrega, importante, né, para a obra não parar, e preços competitivos. Em outubro, a Logos comemora o mês do eletricista. E no dia 30 de outubro será o encerramento das comemorações. Teremos lá na Logos um delicioso lanchinho fornecido pela Stack e também uma máquina de bolinhas com muitos brindes para você. Para participar, é preciso comprar qualquer produto Stack e seguir a Logos no Instagram. Não perca, comemore com a Logos e aproveite muitas ofertas. Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos, que é do Nivaldão, grande Nivaldão, muitos anos nesse ramo. E também as filhas, a Flávia e a Letícia e Flávia. Eles que comandam a Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Vamos lá, CH, sua opinião, expectativa, decisão, jogo da macaca. Agora é o derradeiro. Não tem o que fazer. Deste jogo vai sair um campeão, hein, CH? Vai, Batista, vai sair um campeão e eu espero que seja a Ponte, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Do outro lado, tem jogadores que merecem todo o meu respeito e tenho certeza que a Ponte também respeita os jogadores do Londrina. Tem um treinador que conhece o que faz, que tem o grupo na mão. Fez um campeonato muito bom, o Londrina, melhor a segunda fase do que a primeira fase. E é um time que pode surpreender. É um jogo final e num jogo final, né, tá tudo igual, absolutamente tudo igual. Os times precisam ter uma série de fatores em ordem para poder conseguir conquistar o título. O principal é a parte emocional, né? Você saber dividir, né, na balança exatamente para não passar do ponto em nenhum requisito. Estou falando de parte emocional, eu estou falando de intensidade, de vontade. Intensidade, por exemplo, que não aconteceu no Palmeiras ontem, no jogo contra a LDU. O time estava morto no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, mas não está na altitude. Como é que correu no segundo tempo? O time estava anestesiado no primeiro tempo. Então, se o Palmeiras pode perder para a LDU, da maneira que perdeu, a Ponte também pode, se não tomar cuidado, perder para o Londrina também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A concentração, a parte emocional, não estar pilhado acima do ponto, não é? Aquela coisa, vamos lá, vamos matar, vamos não sei... Meu, tem que jogar bola. E se a Ponte jogar bola,
ela já foi testada de diversas vezes nesse campeonato, tem toda a condição de ser a campeã. Mas precisa jogar. A torcida não empurra a bola para dentro do gol. Ela ajuda, ela cria uma atmosfera pró-Ponte, mas não determina o resultado da partida. Depende tudo dos jogadores. Os jogadores sim podem decidir. O técnico, se ele já não atrapalhar, é meio caminho andado. E o Marcelo Fernandes não atrapalha. Pelo contrário, ajuda. Então vai ser decidido dentro do campo. Então nós vamos precisar de... Vamos não, né? Quem vai precisar é a Ponte. Mas com o Elvis inspirado, nós vamos precisar de... Ou a Ponte vai precisar de um meio-campo bem fluente, marcador quando precisar, que jogue com a bola nos pés. A Ponte tem que tentar jogar com a bola nos pés, com paciência, com inteligência, não é? Minimizar os erros de passe, de posicionamento, evidentemente, levar a estratégia correta para o jogo. Os dois técnicos conhecem muito bem o seu adversário, os dois. Então, o plano de jogo pode ser muito competente, mas a execução do plano de jogo, da parte tática, depende dos jogadores. Então não adianta treinar pra caramba, fazer um campeonato maravilhoso e chegar na final e não desenvolver aquilo que de cada jogador se espera. Então uma final de campeonato, ela tem que ser lidada com responsabilidade, porque a torcida da Ponte está aguardando esse título. Ah, mas é terceira divisão, não interessa. Título é título. Seja qual for, tem muita importância e peso. E eu tenho certeza que os jogadores não vão decepcionar a torcida. Eu tenho certeza disso. Agora, se eles vão conseguir ter competência para ganhar do Londrina, a gente vai ver dentro do campo. Eu repito, é um jogo, para mim, extremamente equilibrado e está tudo em aberto. Evidentemente que tem um pouco de favoritismo para a Ponte, porque joga em casa e o campo vai estar lá efetivamente abarrotado com a torcida empurrando o time. Isso aí é um pequeno plus para um jogo tão importante, pesado e difícil como esse. Mas, repito, não determina. Com gé ou sem gé, não sei. Hoje o Vinícius Abarca, se eu não estou enganado, trouxe uma informação que me deixou com... Eu e o Tigrão ficamos com a pulga atrás da orelha. Ele disse o seguinte, que o Gé tem condição de jogar 60 minutos. Foi o que ele falou. E o Vinícius Abarca é um repórter de responsabilidade. Ele não falaria isso se não tivesse absolutamente certeza. E se o Gé tiver 60% de condição de jogar, eu acho que ele vai para o jogo. Vai começar a partida. Não é o que eu faria. Porque eu também vou entender se isso acontecer, porque é duro você ter o referência, um cara que todo mundo espera que empurre a bola para dentro do gol, e o cara fica no banco. Eu sei que é circunstancial, por causa da contusão e do tempo que ele está afastado. Mas essa informação eu não tinha até hoje na hora do almoço nos donos da bola. Se acontecer realmente isso, a chance se ele tiver 60% realmente de chance, ou de 60% não, de 60 minutos dos 90 de poder atuar dentro de uma normalidade, ele pode ir por jogo sim. Essa pode ser a surpresa do Marcelo Fernandes para o grande jogo final, Batista. 17h54 em Campinas. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. Boa tarde, Batista. A informação de que não tinha como Londrina comprar os ingressos e revender porque no estádio Moisés Lucarelli tem biometria facial, o que não tem como revender os ingressos. E tem sim informações
que mais de 600 ingressos foram comprados por torcedores da Ponte, congestionando o site. Abraços, Luiz de Americana. Luiz de Americana deve ter alguma informação, né? Ele está afirmando que mais de 600 ingressos foram comprados pela torcida da Ponte. Essa informação eu não tenho, como eu disse quando tocamos nesse assunto, nem sabia que existia essa história que torcedores da Ponte Preta estavam comprando ingressos para a torcida do Londrina. E sobre a questão da biometria facial, o Majestoso sim está iniciando o processo de biometria facial. Alguns torcedores que quiserem registrar a facial no site Futebol Card e entrar com esse processo aí, mais rápido, mais ágil, pode sim, mas não é obrigatório e não funciona em todos os setores do estádio. Batista? A impressão é que eu ouvi um chamado. Alguém chamou ou não? Não, né? 17h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18 horas em Campinas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados.
E tem também uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar todas as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 18:01, ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Batista, eu ouvi o torcedor aí falando que a Ponte é um jogo com um time pequeno, torcida comprando ingresso do visitante. Pequeno foi o visitante, o Londrina, não fazer o que a diretoria da Ponte fez no jogo de lá, né? Rejeitar comprar a carga de ingresso e repassar para os seus torcedores, revender para os seus torcedores. Se eles tivessem feito isso, eles evitavam esses problemas. Já não fizeram, porque é time pequeno mesmo. Tá? Não confia na sua torcida, porque com certeza eles não iam comprar todos os ingressos. E aí, não vou dizer que quem está comprando está correto, mas o cara que chamava a Ponte de time pequeno por causa disso daí, está na hora dele torcer para o Real Madrid, tá? Porque esse cara não deve ser Ponte Pretano. 2-0 Ponte Preta amanhã. Vamos levantar o caneco amanhã no Moisés Lucarelli. Avelar de Hortolândia, um abraço a todos. Abraço, muito obrigado, Leandro de Rezende. Boa tarde, Batistão. Levando em consideração o desempenho de Ponte e Londrina na fase de grupos, a Ponte é favorita para ganhar o título. Batistão, dê seus pitacos aí. Batista CH e Tigrão Cachorro Louco. Pô, Tigrão Cachorro Louco. Sim, para mim, na minha opinião, a Ponte é favorita. Melhor campanha, ganhou do Londrina na primeira fase. É bem verdade que o jogo não valia nada, os dois times estavam classificados. Mas a Ponte ganhou do Londrina por 1-0, gol do Toró. E também joga em casa com a sua torcida, que estará lá em imensa maioria. Então são elementos que colocam a Ponte como favorita. Agora, dizer que a Ponte já ganhou o título, aí tem uma diferença oceânica, interestelar. Favoritismo antes da bola rolar é uma coisa. Dizer que já ganhou é uma outra completamente diferente. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante, é indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Eu devia responder boa noite assim, ó. Uou! Uou, uou! Uou, 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 uou! Uou! Oh, mas é cachorro louco. Cachorro louco não late assim, não. Cachorro louco, ele mia. Cachorro louco baba. Baba e late esganiçado. Então, para imitar um cachorro louco, você tem que deixar a baba, aquela baba densa, então vamos lá, escorrendo pelo canto da boca e latir esganiçado. Esse cachorro nem foda. Quase saiu.
Que horror! Esse tá mais loucão, não tá? Pô, esses caras tão querendo me fuder. Porra, tá louco, velho. Pô, já basta Tigrão. Outro dia o nego já meteu uma outra aí que eu não gostei muito. Agora é Tigrão Cachorro Louco. O que será, hein? Bom, é melhor que me chame de cachorro louco do que de um outro bicho aí, tá? Vamos em frente. Vamos em frente. Fala, galera de hoje aqui. Um abraço a todos, boa tarde. A Ponte Preta será campeã da Série C do Campeonato Brasileiro? Tomara que sim. Torço por isso. O jogo é muito igual. Você falava agora há pouco aí, Batista, de campanha, né? Campanha da Ponte superior, mais superior na fase de classificação. Porque agora no quadrangular, o Londrina fez 10 pontos. E a Ponte fez 13. Essa é a diferença. Em 18 disputados, né? É uma diferença boa, é uma vitória a mais que a Ponte teve além do Londrina. Então, duas boas campanhas. Duas equipes que chegam com méritos na final. Chegam com méritos. Então, vamos e venhamos. A Londrina foi o primeiro colocado no seu grupo com 10. A Ponte, se não ganha o derby, teria 10 também. Só que aí ficaria fora da final, porque o Guarani com 10 tivesse vencido, ele teria melhor saldo de gols do que a Ponte. Então é por aí, é tudo muito equilibrado, muito igual. O equilíbrio vai dar o tom ao jogo. Essa moldura muito favorável à Ponte, a questão da atmosfera do estádio, do apoio da torcida, isso pesa muito. Mas tem que jogar bola também, né? Tem que jogar bola. Eu não quero ficar aqui lembrando de 64, eu não quero aqui ficar lembrando de momentos em que o Moisés Lucarelli chorou. A última final para ser campeã que a Ponte disputou foi em 2023. Lembram? Disputou em 2023. Série A2. Era a final, empatou lá com o Novo Horizontino, empatou aqui, tudo no pau. Novo Horizontino com uma belíssima estrutura e um bom time. E a Ponte ganhou nos pênaltis. Quem foi o herói? Elvis, bateu o último pênalti. Quem que foi o super-herói? Kaique França. Pegou 3. E a Ponte foi campeã. Então eu prefiro me lembrar de coisas boas. Pô, lembrar de 1965, 60 anos atrás, de Samarone. Não vou lembrar. Teve um ouvinte que lembrou isso daí. A Ponte... Não. Acho que tem que fazer uma corrente positiva. Pensar, emanar energia positiva. Ficar falando de coisa que não deu certo atrai coisa ruim. Agora, o Londrina merece todo o respeito, o jogo é extremamente equilibrado e não dá para afirmar, não, de jeito nenhum, senão não precisaria nem jogar. Não dá para afirmar que a Ponte vai ser campeã. Eu acho que jogando em casa, eu falei isso ontem. Se a gente pegar percentual de favoritismo, é equilibrado. Eu colocaria 55% para a Ponte. Eu não estou dizendo do resultado do jogo, estou dizendo para ser campeão. Pode dar empate e ganhar nos pênaltis. Para levantar o caneco, 55% para o Tubarão, para a Ponte, 55% para a Ponte, 45% para o Tubarão. É o que eu penso. E vamos dar uma espiada também no Fala Galera do Guarani. Jogadores que devem permanecer no Guarani para a próxima temporada. Eu para não ficar me alongando aqui, eu vou dizer concordo ou não concordo, tá bom? Sem comentários, sem ficar... Até porque aqui não tem espaço para isso. Dalberson, não concordo. Cicinho, concordo. Rafael Rodrigues, concordo. Emerson Barbosa, lateral esquerdo, concordo. Kelvin, concordo. Diego Torres, concordo. Dentinho, não concordo. Mirandinha, concordo. João Vitor, não concordo. E Ryuta Takahashi,
Ah, concordo. Você manteria todos esses no elenco? Já falei aqui quais eu manteria e quais eu não manteria. Batista. 18h10, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, ontem várias entrevistas coletivas, né? Inclusive trouxemos aqui na Bandeirantes a palavra do presidente Rômulo Amaro, também trouxemos a palavra do técnico Matheus Costa, que esteve nos estúdios da Band, gentilmente, né, nos concedendo uma entrevista exclusiva. E hoje eu vou trazer parte do que disse o Farney Coelho e também o Elano. Inicialmente, o que disse o Farney a respeito do planejamento, montagem do time para 2026. A gente terminou o elenco com 37 atletas. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo e faço meia culpa, tá? Porque a gente, no meio de temporada, e para qualquer profissão, não é só um jogador de futebol, para qualquer profissão, é muito difícil tu pegar um cara em alta. Mesmo que seja em D, porque os caras que estão em D em alta, os caras estão jogando as finais. Vai acabar em setembro ali, a D. Os caras não vão sair. Os caras que estão em B em alta, os caras não vão cair para C. Então tu pega jogadores com perfil interessante, até tem que agradecer a coordenação técnica, o Elano e o Matheus, porque desenharam os perfis de atletas para o Guarani. Eles têm um pouco, o Elano muito mais entendimento que eu da cultura do Guarani. E eu entrei com a cultura da Série C, que é algo que eu já estava jogando há algum tempo, já sabia o que precisava para subir. E aí a gente foi buscar jogadores exatamente com perfil, não exatamente os jogadores que estavam em alta nos seus clubes, porque em alta ninguém ia liberar jogadores em alta, né? Eu acho que com exceção do Mirandinha, que era um titular absoluto, talvez o Bruno, mas são poucos jogadores assim, era titular do time, era um cara que era protagonista. Não, a maioria dos jogadores estavam em complemento, a gente via potencial, mas a gente precisava recuperar. Muitos deles a gente recuperou, alguns não. Tá? Essa é a realidade. O percentual de atletas para ficar, desses 37, é em torno de 30%. A gente está falando entre 10 e 12 atletas. Tá? Isso é o que a gente pretende ficar. Também pretende subir. O Sub-20 nosso está entregando muito na Copa. Eu acho que a Copa Paulista também ajudou. Tá? A gente tem que valorizar o trabalho do Jair, do Daí, de todo mundo ali da base. Mas a Copa Paulista, praticamente todos os jogadores já passaram pela gente. Essa questão do Elano estar próximo da base é importantíssima para o nosso processo, porque o Elano consegue lá ver um menino do Sub-15, Sub-17 no treino, coisa que a gente que faz muito externo não consegue, né? O Matheus, a gente não consegue. Então quando ele vê um guri com potencial, a gente traz para treinar com o profissional, né? Então tem menino de 14 anos que treina no profissional, que a gente conseguiu ver de perto ali, esse guri tem potencial, esse guri a gente vai cuidar com um olhar especial. E a gente precisa subir no mínimo 5 meninos ali dentro do planejamento de time, né? Ô Farney, você tem a confiança tanto do torcedor quanto da imprensa, já deu para perceber isso, o seu trabalho, mas boa parte do grupo que terminou não tem mais essa confiança do torcedor, né? Eu gostaria que você falasse a respeito do perfil também de jogadores que vocês vão buscar, porque deu para perceber que nessa Série C do Brasileiro, o Guarani, você conseguiu remontar um bom time para classificar, mas na fase final, na hora da decisão, os principais jogadores não apareceram, né? E faz muito tempo que o Guarani não tem um ídolo. Acho que o último ídolo do Guarani foi o Fumagalli. Passa ano, entra ano, o Guarani não consegue ter ídolo. Vem jogadores que não conseguem sentir a camisa do Guarani, o peso do Guarani. O Guarani não tem mais ídolos. Eu queria que você falasse a respeito dessa situação e também, principalmente, eu não sei se você quer entrar em detalhes ou não, mas quanto a goleiro, hoje o Guarani claramente não tem goleiro confiável. Vocês vão atrás de 2 goleiros no mercado, e sobre especificamente o Alan Santos, que acabou o contrato dele agora. O Guarani pretende ficar com ele ou não? Breno, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, obrigado, tá? Porque eu sei que tu é um cara que defende bastante o nosso trabalho, defendeu a continuidade, como praticamente todos que estão aqui da imprensa. Eu agradeço, tá? Acho importante essa linha direta com o torcedor e sempre coloco o meu telefone à disposição de vocês, até quando você tiver alguma dúvida. Tem coisas que a gente não pode falar, mas quando a gente pode falar, a gente sempre responde vocês, tá? Então, primeiro eu agradeço até teu profissionalismo, né? Com a gente. A média de idade ideal para mim, para um jogador de futebol e rendimento, é de 24 a 29 anos. Por quê? Porque já tem algumas experiências, algumas vivências e ainda está no auge da questão física.
e ainda está em alta, ainda tem coisas para aspirar na carreira. Normalmente esse nível de jogadores estão em Série A, né? Jogadores com potencial com essa idade estão em Série A, talvez em Série B alta e tal, mas são jogadores mais caros, mas para mim é o ideal. A média de idade dos últimos agora 5 anos que subiram na C é 28 altos, tá? 28, 29, do nosso rival deve ser uns 30, 31, se pegar o Náutico deve ser por aí também, 28, é alta, são médias altas, né? O Londrina tinha um menino de 21 anos que estava jogando zagueiro, e tudo também nego velho. Se pegar os times que subiram, o São Bernardo, tudo nego velho, porque sente menos pressão, já conhece a divisão, a arbitragem já vai respeitar mais, tu vai conseguir fazer um tipo de cobrança, vai ganhar mais duelo, vai ser mais malandro pro duelo. A nossa equipe, quando a gente chegou, apesar de ter qualidade, eu não acho, eu discordo quando a pessoa, o time é horroroso. Não era horroroso, o time tinha qualidade, mas era muito jovem para esse nível de competição. A gente envelheceu e acabou alguns lugares envelhecendo legal e outros envelhecendo demais, né, algumas posições. Exatamente porque o mercado no meio do ano é mais difícil, tá? É algo mais complicado, mais complexo para finalizar. Eu acho que o ideal, que a média de idade ideal é entre 28, 29 e 30 anos. Não quer dizer que não vai usar a categoria de base? Não. Tu pode ter um guri de 20 anos jogando, 18 anos, 17 anos jogando e um de 32, 33, 34, entendeu? Tu pode ter esse equilíbrio. E esse cara mais velho ajudando os caras mais jovens. Também não acredito em tu contratar, por exemplo, vou contratar 5 volantes. Contratar 5 volantes de 100 mil reais. Eu também não acredito nisso, entendeu? Então tu vai contratar um volante que está consolidado naquela divisão e tu vai contratar um que daqui a pouco pode ser até acima, mas que ainda está com lastro de crescimento. Tu tem que ter muitos jogadores com fome nessa divisão, tu não pode só trazer jogadores acomodados, tu tem que ter cara que ainda com... Isso independente de idade, tá? Mas tu tem que ter cara ainda com fome. E acho que esse é o perfil de extra-campo que a gente gosta. Jogadores comprometidos com noite, com festa, com balada, cara, isso não dá certo. Né? E no Guarani esse ano a gente não teve. Tá? Se teve, eu não tive conhecimento. Sabe? Até eu falava isso, a torcida organizada veio aqui umas 2 vezes, e eu falava, cara, se eu visse que falta comprometimento dos meus atletas, eu pedia para vocês, porque, vai lá, se tem algum atleta na noite, vocês me avisam que eu mando embora, que eu rescindo, mas não, sinceramente a gente não viu, a gente viu um grupo comprometido com o que a gente estava fazendo. Infelizmente o resultado do campo não veio do jeito que a gente queria. Se tu pegar o Ciaco, é muito triste no futebol, né? Mas se tu pegar, se a bola do Mirandinha entrasse e o Muriel não fez aquele milagre, nós tinha subido. Se desse falta para o Bruno Santos e não cortar o pênalti e expulsão do Bruno Santos, nós não tinha perdido para o Bruno, nós tinha subido. Se a bola na trave no primeiro lance nosso no derby tivesse entrado, a gente não tinha tomado gol no contra-ataque, talvez a gente tivesse subido. O Se não entra, entendeu? Nós estaríamos falando agora de outras, né, a mentalidade, o momento, seria outro. Infelizmente não entrou e a gente tem que pagar o preço disso. A gente fica muito triste. Foi meu segundo ano seguido que eu cheguei no jogo do acesso e não consegui subir, dependendo só da gente, né? E esse foi mais triste ainda porque a gente tinha 3 jogos para fazer 3 pontos e a gente não conseguiu ser competente para fazer. Mas a responsabilidade tem que ser nossa, né? A gente tem que se assumir isso, tipo, repassar para jogadores, repassar para goleiro, repassar para a gente que trouxe. Então a gente tem que assumir isso. A responsabilidade é nossa, a gente acerta e erra, tentando fazer o melhor, pode ter certeza disso. Sem rolo com o empresário, sem rolo com... Não, a gente faz isso tentando fazer o melhor dentro do momento que a gente tem, dentro da condição que a gente tem. Mas óbvio que a gente precisa fazer uma reformulação grande, né, em todas as posições, não só na de goleiro, mas em todas as posições. Os meninos têm contrato, mas até o Rodrigo, numa conversa com o Rodrigo Caetano, o Rodrigo disse isso. O contrato no futebol hoje é a maior ilusão que tem. Porque se o jogador está bem, o empresário quer aumento de salário ou quer forçar para sair. Se o jogador está mal, a gente quer forçar para emprestar ou para liberar ou para fazer acordo para sair. Então, o contrato hoje não é algo que é 100% verdade. Né? O menino tem contrato de 2 anos, mas pode ser emprestado. O menino tem contrato de 1 ano, mas pode ser rescindido, não sei se a gente pode fazer algum acordo. O jogador do Guarani hoje, raros, são pouquíssimos jogadores do Guarani hoje que não tem mercado. A camisa do Guarani é muito forte. Né? Os caras caem para cima, os caras saem do Guarani e vão para a Série B, vão para a Série A, vão para o mercado de fora para cima. Então, eles têm mercado para isso. Sobre o nome específico de jogador, como eu não conversei ainda com os atletas, eu prefiro não falar, tá? Publicamente ainda, tá? Porque... mas eu ainda não conversei com ele, se nós irmos renovar, não. Então, eu prefiro não conversar com ele. E ainda não acabou, os contratos vão até dia 30 de outubro, eu acho.
Então, nesse primeiro momento, eu prefiro não conversar, mas que a gente vai ter uma reformulação muito grande, sim. Perfil de atleta de mudança, acredito que não. Eu gosto de atletas mais experientes mesmo para essa divisão. O que a gente pode ter de especial é 4 ou 5 atletas, não mais que isso, para o Paulistão. Eu acho que isso é necessário e tem muitos jogadores que não vai querer vir e jogar uma C. E aí cabe a nós, ele aqui dentro, fazendo um Paulista, a gente ter o convencimento do atleta de mostrar a camisa do Guarani, a torcida do Guarani, o peso do Guarani, para que ele fique conosco mais tempo. Aí cabe a gente fazer o convencimento aqui. Mas alguns atletas, 4 ou 5, não mais que isso, a gente pensa trazer para o Paulistão, né, e dar uma reforçada no Paulistão, e aí depois a gente tentar um convencimento deles de dar continuidade aqui. Bom, antes de eu passar outros detalhes, né, até mesmo do que disse, a respeito do que disse o Fanny, a gente vai ouvir um pouco do Elano, né, o Elano que faz esse papel entre profissional, entre base. Eu acho que de todas as funções do Elano, a principal delas é observar esses jogadores da base e ajudar a trazer jogadores da base para o profissional. Isso não foi possível até pela necessidade do Guarani se reforçar ao longo da Série C, mas a partir de 2026, com mais tranquilidade, eu acredito que o Guarani vai aproveitar principalmente atletas desse Sub-20 que está muito bem. Já já a gente vai falar do Sub-20 e do Sub-17, mas antes vamos ouvir o que disse o Elano ontem na entrevista coletiva. Elano, bom dia. Eu queria que você falasse sobre essa sua renovação com o Guarani. E eu estava até conversando com o Fanny agora há pouco, a falta que hoje faz jogadores que não sintam a camisa do Guarani, né? Aliás, ídolos, se a gente for contar, o último ídolo foi o Fumagalli, ou seja, ele já parou de jogar faz tempo. Você acha que isso também pesou dos jogadores nessa reta final, não sentirem a camisa do Guarani, não sentirem o peso do Guarani nesses jogos finais? Bom dia, né? Primeira oportunidade de poder estar voltando a falar, né, depois de tudo. A gente sente muito, né? Eu particularmente sou um cara do Guarani, né? Eu já falei várias vezes. E é um momento assim que a gente fez tudo possível e o final não foi como nós imaginávamos. O campo a gente não tem como controlar, isso faz parte do futebol, né? Mas a gente não dá para deixar de olhar para trás o que foi feito de bom. Quando você fala de ídolo, né, a gente pega no futebol, vamos falar do brasileiro, não é uma exclusividade do Guarani, né, isso vem acontecendo dentro do futebol brasileiro. E já respondendo a tua pergunta, eu tenho certeza, todos os grandes ídolos do Guarani foram formados em casa. E essa é uma grande luta minha. Agora com essa renovação, quando se trata de renovação, a gente se mantém no trabalho, mesmo depois de um final triste que nós tivemos, por tudo que foi. A gente sabe que não seria fácil, mas seria possível. Infelizmente isso não acabou concretizando com acesso. Mas eu acho que assim, o meu trabalho ele vai muito em contra disso agora, né? Dentro do vestiário, dentro das relações, eu sou um auxiliar para que eu possa auxiliar aquilo que o Matheus quer, poder do relacionamento dos jogadores, poder trazer bastante coisa para o Guarani, que eu acho que eu consigo exercer a minha função para que eu também consiga resgatar isso do Guarani. Nós temos exemplos aí do Lucas Albuquerque agora, que foi vendido para o Palmeiras, um moleque de 14 anos, 15 anos agora em agosto fez, que pode ser uma referência aí para a gente seguir um bom trabalho, que o Guarani saia, que os meninos que saiam daqui saiam valorizados, né? Saiam bem, né? E isso que está acontecendo com o Lucas. Saiu o Guarani tendo uma porcentagem financeira ótima, com metade da porcentagem também continua sendo do Guarani, e eu acho que a gente pode criar grandes ídolos aqui dentro, né? Porque hoje não está fácil você contratar um cara e ele se manter por muito tempo dentro do clube, porque hoje a concorrência é muito alta, então acho que tem essas dificuldades, mas eu acho que a gente pode melhorar a formação, melhorar a estrutura e continuar formando, consequentemente a gente pode ter outros ídolos aí dentro do Guarani, que essa é a minha busca. Bom, ontem o Matheus tinha falado, né, na nossa entrevista ao vivo na tela da Band, em 4 jogadores da base. E o Fanny disse 5 jogadores da base, que o Guarani estuda
até 5 jogadores da base. Eu acredito que esses jogadores todos vão vir do Sub-20, até porque o Sub-20 está na semifinal do Campeonato Paulista e o Sub-20 é o mesmo time que vai disputar a Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. São posições que, é claro, o treinador ainda vai definir, o Matheus Costa, junto com o Farney, junto com o Elano, mas são jogadores que devem fazer parte do plantel para a disputa do Campeonato Paulista. E como disse o Farney, de 4 a 5 jogadores acima da média, a gente pode dizer assim, que são atletas mais caros para reforçar o Guarani no Campeonato Paulista, porque o Guarani precisa desses reforços, pelo menos inicialmente, para se manter na primeira divisão e depois um objetivo de tentar se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. E daí juntar com cerca de 12 jogadores do atual elenco que participaram da temporada 2025 e que o Guarani vai tentar manter para 2026. Em relação a nomes, é muito cedo ainda, porque como disse o próprio Farney, ele ainda vai conversar com jogadores que ele pode dispensar, com atletas que vão ficar para o ano que vem. Breno, ele já está conversando. Oi, Tigrão. Não, desculpa interrompê-lo. O número não fecha. O número não fecha. O Farney falou de 5 da base. 5 contratações, 10. 12 do atual elenco, 22. Mas o treinador quer 32. Já falou isso em entrevista. Inclusive, exclusiva para nós nos donos da bola. E os outros 10? Aí são os abaixo da média, Tigrão. O que eles vão contratar, né? Ou na média ou abaixo da média. Traz 5 colheres inteiras ou inteiras e 10 meias colheres, é isso? Exatamente, aí já pensando em Série C, por quê, né? Até o Farney explicou que dificilmente o cara acima da média que joga o Paulistão vai querer jogar a Série C, porque ele tem mercado na Série B e também na Série A. Veja só, o João Marcelo foi o principal jogador no Campeonato Paulista do Guarani, né? Aliás, ele é o vice-artilheiro do ano, ele parou de jogar em março pelo Guarani, com 4 gols, foi o vice-artilheiro do Guarani no ano. Bruno Santos fez 6, foi o artilheiro do Guarani no ano. Aí ele fez um bom paulista, o que aconteceu? Já foi embora. Ou seja, muito difícil segurar um cara que vá bem no Campeonato Paulista na Série C do Brasileiro, né, Batista? Sim, eu entendo que isso procede. Até eu próprio fiz esse comentário quando da montagem dos times para esta temporada. Trazer jogadores que possam disputar o Campeonato Paulista, mas não o Campeonato Brasileiro, porque os times de Campinas iriam disputar a Série C. E muitos empresários não querem que os seus jogadores disputem a Série C. Querem o Campeonato Paulista, porque é vitrine. Então, contrato de 3 meses, depois tem que renovar grande parte do elenco para a disputa da Série C. Então, se eu próprio usei essa argumentação, é claro, evidente, né, que aprovo totalmente o procedimento que os dirigentes estão tomando aí para a montagem do elenco do ano que vem. Agora, o CH, a sua opinião também, né? 32 jogadores, 26 podem ser inscritos na lista A. O Campeonato Paulista tem 2 listas, lista A e lista B. Lista B são jogadores da base que têm mais de 1 ano de contrato. E aí eles podem ser inscritos nessa lista. A lista A são jogadores contratados ou jogador de base, mas que não tenha 1 ano de contrato no clube. Então, 26, obrigatoriamente, 3 são goleiros, sobrando, portanto, 23. O que é que o técnico vai fazer com esses jogadores excedentes em CH?
É uma boa pergunta. Essa pergunta não é para o técnico, é para o executivo de futebol. Como é que o técnico vai lá, vai dar um engano que eu gosto para aqueles que têm contrato e estão fora do plano ou fora dos planos? É uma pergunta muito difícil. Aliás, tudo que foi colocado a gente entende. Eu acho que o Guarani tinha que iniciar o seu trabalho de planejamento, ver quem vai ficar, quem vai sair, não é? Quem vai contratar. Eles já estão mapeando tudo isso. Eu acho que está correto. Esse é o sentido do trabalho. Mas é muito perene qualquer tipo de comentário em cima dessas afirmações, porque tudo pode mudar na chegada de uma SAF. A gente não sabe. O que eu tenho de informação é que dia 11 de novembro tem uma reunião aí, importante. Talvez ali seja sacramentado. Não sei se está costurado já, espero até que esteja, já que o Guarani tomou a decisão de continuar com o grupo de trabalho, que essa SAF, caso ela aconteça, e isso vai demorar um pouquinho, ela seja simpática à continuidade do trabalho. Porque seria um desastre, por exemplo, o Guarani fecha uma SAF aí, a partir do Campeonato Paulista, tudo muda. Aí eu sou contra. Agora era o momento de mudar. Decidiram continuar, tá ótimo para mim. Eu espero que os profissionais deem conta do recado, mas a gente nunca pode esquecer. Tem uma eleição pela frente e uma reunião importante para verificar a possibilidade da proposta de SAF. Então, todo cuidado é pouco, mas eu acho que tinha que iniciar o trabalho de planejamento e, nesse sentido aí, diante desse cenário de incerteza, eu acho que a atual diretoria toma uma decisão correta, Batista. 18h32, quero ouvir o Tigrão também. Mas antes, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca da gente. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, inclusive carnes bovinas e suínas, aves, peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal com combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. E aí, Tigrão, 32 jogadores é um número bom para a disputa do Campeonato Paulista. Lembrando que só 26 serão inscritos. E aí os jogadores, né, ou ficam aí comendo e dormindo, ou então contrata jogador, melhor dizendo, coloca para completar os 32 jogadores da base que tenham um ano ou mais de contrato, porque daí eles vão para a lista A e abrem espaço na lista, eles vão para a lista B, melhor dizendo, e abrem espaço na lista A, em Tigrão. Eu acho um número de 30 a 32 legal. Acima de 32 acho muita coisa. Acho que fica tumultuado o ambiente. Mas, Batista, me chamou a atenção uma observação corajosa do Farney.
Ele disse o seguinte: contrato hoje é só pro forma. Isso não sou eu que estou dizendo, acabou de dizer aí. Contrato não segura ninguém, olha o que ele disse. E eu estou aqui prestando atenção, né? Pergunta feita pelo Breno Beretta. Eu estou aqui prestando atenção onde é que ele vai chegar. Aí ele concluiu. Ele disse o seguinte: se o jogador está indo bem, o empresário começa a criar casos para... Ele usou outro termo. Ele falou: o empresário começa a ter interesse de levar o cara embora. E se o jogador está indo mal, o clube fica aí tentando arrumar, como diria o Edu Pinheiro, tentando arrumar serviço para ele, para se livrar do problema. Então é assim, se o cara não está jogando, o clube que não quer. Então ninguém tenta recuperar o jogador. Pô, olha o exemplo que eu vou dar aqui. Dá uma olhada, hein? O Careca, que foi um dos maiores atacantes do futebol mundial de todos os tempos. Pô, vi outro dia uma entrevista com o Reinaldo. Pô, o Reinaldo foi um monstro. Coisa do outro mundo. Aí os caras começaram a perguntar pra ele, Reinaldo Ibrahimovic. Reinaldo não sei quem. Reinaldo ou Careca? Opa, peraí. Aí o buraco é mais embaixo. Quer dizer, o Careca é um cara respeitado no mundo. Olha como que a coisa mudou, cara. Dá uma olhada. O Careca estourou no Guarani com 17 anos em 1978. E ele nunca mais deixou de jogar bem. Ele foi só crescendo. E só evoluindo. E só crescendo. E só evoluindo. O que aconteceu? Ele ficou no Guarani até 83. 5 anos no Guarani. Disputando 2 Libertadores pelo Guarani, chegando a uma semifinal de Libertadores, impondo ao Palmeiras a maior goleada que o Palmeiras já sofreu numa Copa Libertadores. Foi o Guarani que enfiou essa aí no Palmeiras, 4-1. Ontem quase que chega, mas ainda esse recorde em Libertadores é do Guarani. Então veja como que mudou. Um cara hoje está dizendo aí, pô, o João Marcelo fez meia dúzia de jogos. Nada mais que isso. Fez uma boa Taça São Paulo, entrou no Paulista, marcou 4 gols. 4 gols. O cara é vice-artilheiro em outubro, ele saiu em março, ele ainda é vice-artilheiro com 4 gols. Pô, 4 gols o Jorge Mendonça fazia por jogo. Pô, sabe? Então é uma pobreza técnica e um mercantilismo que chega a assustar a gente. E eu achei que foi corajoso o executivo de futebol do Guarani ao dizer: é duro segurar. Porque se o cara tá bem, ele não é do clube. Ninguém mais é de ninguém, a não ser os caras da base. Ninguém tem dinheiro para comprar um jogador. Comprar o passe. Mudou. A Lei Pelé mudou tudo isso daí. Então o passe é do jogador, é do empresário, é do investidor, nunca é do clube. Aí você vai lá e contrata, porque o clube é vitrine. Se o cara tá mal, pô, a vitrine saiu pela culatra. E algumas vezes o empresário, para botar numa boa vitrine, até paga do bolso uma parte do salário. Mas aí o cara começa a ir bem, o empresário começa a arrumar serviço para ele. Porque tem que ir, sempre ter uma cláusula ali para liberar. Porque se for para um time de uma divisão acima, porque se for para um time do exterior, então ninguém é de ninguém. É uma prostituição contratual. O contrato não vale nada. É melhor ficar só no fio de bigode, já que ninguém respeita contrato. Quem sabe respeitem o fio de bigode. Então o futebol mudou muito. Eu dei um exemplo aqui, mas tem inúmeros outros. De um fenômeno do futebol que foi o Careca, ficou 5 anos. Depois que ele foi para o São Paulo, ficou lá um tempão, e depois que foi para a Itália, aí Japão, etc. Então, é difícil administrar. Às vezes a gente senta o cacete aqui, pô, mas pelo amor de Deus, monta um time por ano, assim não dá, não entrosa, não cria identidade. Mas é a realidade, é o momento. Nem os grandes conseguem manter. Imagine os médios e pequenos. Então é difícil, tem que ter muita perspicácia, muito bom relacionamento no mercado,
muito conhecimento técnico, olho clínico, para montar aí, para passar 8 meses, para disputar um campeonato. Você, por exemplo, Batista, está sugerindo montar para o Paulista e depois monta outro. Olha que tragédia. Os 2 campeonatos estarão misturados, não terá terminado o Paulista ainda, já terá começado, por exemplo, a Série B e a Série A. Série C acho que é um pouquinho depois, que ela é mais curta. Então é difícil, hein? Eu acho que está tudo errado. Esse jeito de gerir o futebol, quem tomou conta da garrafa, quem está com a chave dos clubes na mão, não é mais o seu presidente, não é mais o seu torcedor, o seu sócio, o seu conselheiro, a sua diretoria, a sua comissão técnica. Não. Hoje quem está com a chave é o empresário. Ó, ponho aí, mas eu exijo isso, mais aquilo outro. Se ele tiver diarreia, eu te processo, porque a comida estava estragada. Pô, é duro trabalhar assim, hein? Eu imagino, eu não queria estar na pele, principalmente com pouco dinheiro. Se você tem um caminhão, você traz quem você quer. E paga aquilo que ninguém paga mais, ele vai ficando. O cara ganhando aí 2 milhões por mês, ele vai ficando. Agora, quem tá ali na continha do chá, fazendo um contratinho ali que é o que dá para pagar, o contrato pé no chão, fica vulnerável. Fica com telhado de vidro, não tem o que fazer. Então, realmente, é uma situação preocupante, é uma situação que deveria ser revista em nível da legislação, inclusive das questões trabalhistas, porque o clube não vai aguentar. Clube que não está nadando de braçada em dinheiro, não vai aguentar. Monta o elenco e desmonta como a gente troca de camisa todo dia. Alguns aí mais porcões nem trocam todo dia. Bom, o Campeonato Paulista termina dia 8 de março e a Série B começa 21 de março. A Série C começa só no dia 5 de abril. Então não tem simultaneidade entre Campeonato Paulista e brasileiros da B e da C, onde estão os times de Campinas. Ponte na B e Guarani na C. Então, repito, Paulista termina dia 8 de março, a Série B começa dia 21 de março e a Série C, onde está o Guarani, a bola rola só no dia 4 de abril. 13 dias entre o término do Paulista e o início da Série B. 13. Então você imagina se você montar um time pro Paulista e depois, ele queria Paulista que é vitrine, Série B. Mas não é montar um time, Tigrão, eu já falei isso o ano passado, né, quando da montagem e eu discordei e continuo discordando, pô. É assim, ó, tá errado. Você contrata, se você pegar historicamente no mundo, os times que fizeram sucesso, seleções que fizeram sucesso, tinham 4 grandes jogadores no time, 4, não mais do que 4. Raramente, às vezes, né, você pega a seleção de 70, tinha muito mais. Só que isso aí é exceção. Estou falando da regra, estou falando da média. Então, contratar de 4 a 5 jogadores que teriam condições de disputar o Campeonato Paulista, mas não ficariam para a Série C. Estamos falando de Guarani. E aí é evidente que aí teria que repor essas 4 ou 5 peças. Então não é montar um time para o Paulista e um outro time completamente diferente para a Série C. Não. Não é isso que eu falei o ano passado e não é isso que eu estou falando hoje. É montar um time onde tenha pelo menos 4 peças diferenciadas que tenham condição de disputar o Campeonato Paulista. Porque se não for assim, se montar um time que vai disputar Paulista e a Série C, vai cair. Não permanece na Série C, isso é... na Série A1 do Campeonato Paulista. Isso é uma grande utopia, porque fora o goleiro, você joga com 10. Aí você tem um time montado, você é obrigado a abrir mão de 40%, que o empresário não quer, falando do Guarani. O empresário não quer Série C, ele quer o Paulista, que é vitrine. Você tem que remontar com 10, 12, 15 dias para começar o campeonato,
40% do seu time titular. E sabe por que é utopia? Eu não estou dizendo que você está errado, absolutamente. Eu estou dizendo que quem está errado é o sistema, é a forma com que os contratos são feitos e é o poder que foi dado aos empresários. É isso que eu estou dizendo. Porque se você desmonta 40% do seu time titular, dos jogadores de linha, aí você fala, você tem que repor a altura. Mas nós acabamos de ouvir que o empresário quer o Campeonato Paulista e ele não quer a Série C. Como que você vai repor a altura, tirando 4 que eram titulares no Paulista, porque é vitrine? Qual a disponibilidade de mercado no mesmo nível daquele que o empresário pôs, porque é vitrine, para jogar a Série C no mesmo nível? É utopia. A gente não pode raciocinar de forma utópica. Se botar um time mais forte, com 4 jogadores de um nível melhor, que não vai dar para segurar para a sequência, e eles vão sair no Paulista, certamente você vai ter problema, você não repõe mais. No caso do Guarani, na Série C, você tem que trazer jogador de padrão salarial de Série C, jogador que o empresário está querendo ver se decola na carreira e vai para a Série C, vai para a Série D de dado. Por isso que é uma tragédia permanecer na Série C. É isso que vai acontecer. Então você desmonta, mas aí você tem que ir buscar 4 jogadores do mesmo nível. Como é que você vai buscar jogadores do mesmo nível para manter, porque aqueles 4 não vão ficar, 3 ou 4 ou 5, para um campeonato completamente diferente que o empresário dá de ombros para aquilo lá e não quer o seu jogador na Série C? É muito complicado, tinha que ser diferente o sistema. Vai vir contrato de 1 ano, o calendário é esse daqui, se rescindir paga a multa. Mas tem um monte de cláusula para liberar o cara. Olha a metáfora aí, se o jogador é avião, o clube quer que fique. Se o jogador é bonde, o clube quer que vá embora. Se o jogador é avião, o empresário quer arrumar emprego para ele, para todo mundo ganhar mais, inclusive o empresário. Se o jogador é bonde, o empresário quer que fique. É água com óleo. Não vai dar certo nunca. 18h47, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, bem ali na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Oi, Breno, pode falar.
Para falar do time sub-20, sub-17, Batista, inclusive o Cosmopolitano Esportes colocou nas redes sociais, né, alguns avisos importantes que a gente já tinha falado aqui. O estádio, que é muito bem administrado pelo Odair Marcucci, né? Telmo de Almeida, já está pronto para grandes confrontos. Quais são as regras colocadas aqui? Proibida a entrada de torcedores de outras equipes. Proibido o uso de camisas de clubes que não sejam do Guarani. São jogos com torcida única. 10 da manhã tem Guarani e São Paulo. Vale uma vaga na final do Campeonato Paulista Sub-20. Semana passada foi 2-1 para o São Paulo lá em Cotia. E às 3 da tarde tem Guarani e Palmeiras. É o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-17. Também é proibido entrada com guarda-sol, objeto cortante e bebida alcoólica. Lembrando que o estádio é bem aconchegante, né? Tem capacidade para 3.500, 4.000 pessoas, 35 quilômetros do centro de Campinas até o centro de Cosmópolis. E entrada franca para os 2 jogos amanhã, São Paulo e Guarani. Guarani e São Paulo no Sub-20, Guarani e Palmeiras no Sub-17. Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Libertadores da América. Ontem, jogando no Equador, na altitude de Quito, o Palmeiras foi derrotado pela LDU pelo placar de 3-0. Na próxima semana, terá que reverter a vantagem. O time equatoriano pode perder até por 2 gols de diferença para avançar à final da competição. Lembrando que na outra semifinal, o Flamengo venceu o Racing pelo placar de 1-0 e tem a vantagem no jogo da volta. Ontem, pelo primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, a Universidade de Chile e Lanús empataram por 2-2. O jogo da volta ocorre na Argentina na próxima semana. No outro confronto, Independente Del Valle e Atlético Mineiro ficaram no empate por 1-1. Hoje tem início mais uma rodada, a 34ª reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. 7 da noite tem Novo Horizontino e Botafogo. 9h35, Cuiabá e Remo. Pelo Campeonato Brasileiro Brasileirão, em mais uma rodada, a 30ª rodada com início amanhã às 4 da tarde para Atlético Mineiro e Ceará.
O Corinthians joga amanhã também no Barradão contra o Vitória. No domingo, tem o Palmeiras em campo, 8h30 da noite, contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Ainda no domingo, o Santos vai até o Rio de Janeiro pegar o Botafogo. Amanhã também tem confronto ou duelo de times tricolores. São Paulo e Bahia jogam às 9h30 da noite, sabadão, no estádio do Morumbis, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E para fechar, claro, a decisão da Série C. Amanhã, 5 da tarde, cobertura total da Rádio Bandeirantes, tem Ponte Preta e Londrina. Primeiro jogo 0-0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer conquista o título. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixe, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h55, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ô Batista. Oi, diz aí, Pedrão. Eu acabo de receber a informação aqui que amanhã o grupo Orquestra AAPP, um grupo aí formado por músicos torcedores da Ponte Preta, são eles que vão tocar o hino nacional amanhã, antes da bola rolar para a grande final entre Ponte Preta e Londrina. É um grupo que existe aí desde 2020, como eu disse, formado por músicos torcedores da Ponte Preta, e amanhã são eles que vão tocar o hino nacional e também o hino da Ponte Preta antes da bola rolar para a partida entre Ponte Preta e Londrina. Batista? E sobre o Londrina, Pedrão? O Londrina, a equipe do Roger Silva, deve ter apenas uma mudança em relação ao time que enfrentou a Macaca na semana passada, lá no estádio VGD. A principal novidade é o retorno do zagueiro Manzoli, ele que além de estar suspenso, ele estava suspenso na partida de ida para a final, mas também na última rodada do quadrangular ele acabou sofrendo um impacto na cabeça e pelo protocolo de concussão ele não poderia disputar a partida contra a Ponte. Então juntou dois fatores aí, por isso ele desfalcou o Londrina na partida de ida, mas já está recuperado, já cumpriu suspensão também e o Manzoli deve sim voltar ao time titular. De resto, o Roger deve manter a mesma equipe, Luiz Daniel no gol, João Vitor, Wallace, Manzoli e Maurício, no meio de campo Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, e no ataque Vitinho, Quirino e Iago Teles, artilheiro da Série C. Batista.
Breno Beretta, o que você pode acrescentar, você que vai cobrir o Londrina na transmissão da Rádio Bandeirantes amanhã? O que você pode acrescentar aí no Tubarão? Bom, Batista, em relação ao Tubarão, hoje, né, realizou um treinamento no campo do Grenasa. O Grenasa fica na saída para Souzas, até porque não pode emprestar, por exemplo, o gramado do Brinco de Ouro e também do CT do Guarani, porque estão passando por reforma. Então, hoje, eles realizaram esse treino pela manhã. Informação que eu tenho que todos os ingressos foram esgotados. E eu também fiz uma entrevista com o Armando Chekerdemian, que é o CEO do Londrina. Quer ouvir já, Batista? Sim, vamos ouvi-lo. Então vamos lá. Bom, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Armando Chekerdemian. Ele que é o CEO do Londrina, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Ô Armando, eu gostaria que você falasse desse seu trabalho inicialmente no Londrina, você que chegou há pouco mais de um mês, né, no finalzinho do mês de agosto. Eu queria que você falasse sobre a opção do Londrina em mandar os jogos no VGD. Eu até conversei com um companheiro de imprensa da Rádio Clube aí de Londrina, né, o Rafael, e ele me relatou sobre as reformas no VGD, né? Agora eu queria saber de você, do clube, por que vocês estão mandando os jogos no VGD e não no Estádio do Café? E também a respeito da estrutura. Muito se falou aqui, olha, cabines de imprensa são poucas, o espaço para a torcida visitante é pouco também. Vocês pretendem modernizar um pouco mais o VGD a partir da próxima temporada, melhorar situações que podem ser melhoradas, porque eu sei que virou um caldeirão pro Londrina, né? Oi, Breno, bom dia, tudo bem? Prazer falar contigo sobre a mudança do mando dos jogos do Estádio do Café para o VGD. Ela se deu para reatar um pouco os laços com a cidade de Londrina e com a torcida, né? O VGD, ele é um estádio que é historicamente a casa do Londrina. Ele tem um aspecto um pouco mais acolhedor, né? Ele tem, obviamente, mais proximidade com o campo, ele tem uma capacidade menor, então também gera um custo menor de administração. E quando a gente manda os jogos no VGD, a gente consegue colocar uma média de público que dê uma sensação mais acolhedora, de caldeirão, de empurrar o time. Então, com isso, a gente conseguiu ter essa relação mais próxima com o torcedor, e a média de público da gente saltou de aproximadamente 1.500 pessoas por jogo para acima de 5.000, com a maior ocupação dentro da Série C. Então esse acho que foi o movimento e tem se provado ter sido bem acertado. O que você está esperando, Armando, sobre essa final da Série C, né? Os objetivos traçados nesse ano pelo clube, eu sei que você chegou faz pouco mais de um mês, mas os objetivos traçados foram concluídos. O que você tem a dizer a respeito dessa final da Série C do Brasileiro? Eu sei que os clubes não ganham nada, né? Na parte financeira, se a Ponte for campeão, se o Londrina for campeão, não ganha nada, né? Na parte financeira. Até queria que você confirmasse a respeito dessa situação. Mas qual que seria a importância também para o Londrina conquistar esse título? Sobre a final da Série C, nós obviamente estamos muito esperançosos, né? Acho que é uma honra, um prazer disputarmos a final de um campeonato nacional, conquistar um título, mais importante ainda, né? É a forma dos jogadores, da comissão técnica, da administração ficarmos marcados na história do clube. Isso também valoriza os nossos ativos, ajuda o Londrina a angariar novas receitas para a temporada, aumenta a nossa exposição, retribui o apoio dos nossos patrocinadores, de certa forma. Então, muito contentes em disputarmos e ficaremos mais contentes ainda com um possível título. Lembrando aí, né, a gente tem uma das melhores folhas da Série C, e estamos pelo menos entre os dois melhores clubes, então isso acho que é fruto de um trabalho
bem bacana que foi feito na montagem desse elenco, e com certeza os objetivos do ano, ou pelo menos o principal objetivo do ano, que era o acesso à Série B, foi cumprido. Então estamos muito contentes com isso daí e esperançoso para essa final. Agora, para encerrar com você, Armando Schekerdemian, CEO do Londrina, gentilmente atendendo a Rádio Bandeirantes, planejamento para o ano que vem. Já começou no Londrina? O que vocês estão planejando? Manter uma espinha dorsal? Eu sei que tem que contratar jogadores diferentes para uma Série B do Brasileiro. Quantos por cento vocês estão pensando em investir a mais para o ano que vem para montar a folha salarial do time do Londrina, né? Um abraço para você e obrigado pela entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Breno, sobre a pergunta do planejamento do ano que vem, então sim, né, ele já começou. A gente faz um trabalho de mapeamento e monitoramento de jogadores, obviamente, ao longo do ano inteiro, né? E a gente tinha um planejamento ou monitoramento dedicado para jogadores que nos atenderiam para um nível de Série B ou para um nível de Série C. Com essa definição, obviamente, a gente afunila as conversas com aqueles que a gente identificou como perfil de Série B. A gente pretende, né, a própria classificação para a Série B, ela exige uma mudança no patamar técnico e permite uma mudança no patamar orçamentário, então a gente vai manter a base, mas vamos sim a mercado, buscar jogadores, buscar complementar o elenco, especialmente com jogadores jovens, que é uma estratégia que vai em linha com toda a visão e planejamento da esquadra como um todo. Então, sim, pretendemos nos reforçar aí e o planejamento já está em curso. Bom, tá aí o CEO do Londrina, Batista, o Armando Schekerdemian. Eu até questionei ele não respondeu pelo seguinte, eu falei, e sobre os ingressos para a torcida da Ponte, né? O que aconteceu aí? A entrada, na verdade, de torcedores da Ponte que demorou, foi culpa do Londrina, não foi? Ele disse que ele não queria falar sobre isso, porque o Londrina não tinha nada a ver com isso, teria que falar com a polícia para a polícia responder, né? Deixando claro aquelas informações que a gente já trouxe ao longo da semana, que a responsabilidade seria da polícia e não do Londrina, Batista. 19:07 temas de hoje. Comentarista escolhe um dos temas. Tema 1, em baixa na temporada. São Paulo não tem nenhum centroavante à disposição. O último a entrar na lista de desfalques do tricolor para o setor foi Juan de Neno. Antes, o São Paulo já havia perdido seus outros 3 centroavantes, Caleri, Rian Francisco e André Silva, todos com lesões graves no joelho e um prazo maior de recuperação. Apenas o Dineno volta a jogar nesta temporada. Pauta 2. Entrando na 5ª semana de tratamento muscular, Neymar avança na recuperação da lesão na coxa direita. O craque do Santos realizou corrida leve no CT Rei Pelé como parte do tratamento fisioterápico sem liberação para treino em campo. A transição deve iniciar na próxima semana e a expectativa é de que Neymar jogue contra o Flamengo. Esse jogo está marcado para o dia 9 de novembro. Pauta 3. Afastado por lesão há 9 meses, o atacante Gabriel Jesus tem a expectativa de voltar a atuar nesse fim de ano. É isso mesmo. O jogador do Arsenal vem intensificando treinos físicos e de força e aos poucos começando a fazer exercícios com bola. Oficialmente, o clube não estabeleceu um prazo para o retorno do atleta, mas há a esperança, né, de que ele possa voltar ao time entre o fim de novembro e o começo de dezembro. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Quero falar do Neymar, né? Neymar, craque brasileiro e jogador imaginário, né? Todo mundo espera e o Santos precisa muito dele, viu?
A sequência do Santos é terrível, terrível. Então, para o momento do Santos, seria muito importante que o Neymar voltasse. É uma sequência com o Botafogo, 2 jogos com o Palmeiras, joga com o Flamengo, joga contra o Cruzeiro, joga contra o Mirassol, joga contra o Internacional em Porto Alegre, joga com o Juventude lá em Caxias do Sul. Um negócio horroroso. E sem o Neymar, tudo fica mais difícil pro Santos. Agora, a gente não sabe, né, Batista? Se ele vai voltar, se ele não vai, né? Dizem que ele tá fino e pronto para voltar. Espero que volte, porque o Santos precisa muito dele. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Bom, primeiro, a gente lamenta muito um jogador com a qualidade do Gabriel Jesus ficar 9 meses afastado, um problema no joelho, né? Estourou o joelho. LCA, com outras complicações. Agora veja o que a aproximação de uma Copa do Mundo gera nos jogadores. Esse frisson todo, essa ansiedade. Cara, pô, bem sucedido, né? Jogando na Premier League, Manchester. Não há dúvida nenhuma do sucesso do jogador. Mas ninguém quer ficar fora de uma Copa do Mundo defendendo a sua seleção. E o Gabriel Jesus, né, sumiu, desapareceu, operou, estava fazendo fisioterapia, e agora, finalzinho de ano já, né, porque quer voltar em novembro, ele disse que quer voltar pelo menos até dezembro, tudo bem que lá o calendário é diferente, mas a gente sente claramente que os caras estão tentando de todas as maneiras reencontrar o bom futebol, reencontrar a boa forma física e chamar a atenção do Ancelotti. E aqui nós estamos falando de 2. O Neymar, que quer voltar contra o Flamengo e tá dando trote de levinho, né? Tá fininho, mas aí o fisiologista, o fisioterapeuta, o médico e o preparador físico, Neymar, tá liberado para trotar, mas vai bem devagarzinho para não cair peça, né? Se cair peça, aí tem que juntar tudo. Então fica todo mundo nessa gastura para ver se consegue chegar até pelo menos março do ano que vem em amplas condições para brigar por uma vaga na Copa do Mundo. Tomara que dê. O Neymar é um jogador que dá para ser dispensado se ele estiver bem. Dá para não contar com o Neymar? De jeito nenhum. Se são 23, seria ele mais 22. Mas tem que estar bem fisicamente. E pelo que estão jogando os centroavantes, que o Ancelotti e os anteriores têm convocado, o Gabriel Jesus, bem fisicamente, briga por vaga também, né? Ou ele não joga mais do que o Richarlison. Só que tem uma turma no Brasil pedindo passagem também. Pedro, Vitor Roque, caras que estão aí comendo a bola. Então, Batista, é bacana essa época pré-Copa, e com a aproximação da Copa, eu vou falar pra você, aparece o efeito levanta-te, Lázaro. Até defunto quer ir pra Copa. E você, bebê, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi também esse do Neymar porque eu acho que além do Santos estar precisando muito dele nessa reta final para não cair de novo para a Série B, que seria um desastre, eu acho que é essa reta final do Brasileiro que vai colocar ele na Copa do Mundo do ano que vem ou não. Se ele não tiver um bom desempenho nessa reta final, pode ter certeza que o Carlo Ancelotti começa o ano já com o Neymar fora da lista. Ele pode arrebentar no Paulistão, que ele não vai ser levado para a Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar tem que fazer um bom Brasileirão, mostrando atitudes dentro e fora de campo, mostrando que ele é um jogador de grupo. O Carlo Ancelotti não quer saber de individualismo, ele já disse isso, já deixou claro. O Neymar precisa ser o jogador de grupo. E para o Santos vencer também, ele vai ter que ser um jogador de grupo. Então, para mim, vai marcar se o Neymar vai ou não para a Copa do Mundo, é nessa reta final, nesses meses que faltam e dias que faltam para terminar o Brasileirão, Batista. 19h14, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate.
na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:18, Matozinho mandou informação aqui às 18h32. Parado devido a acidente entre caminhões no quilômetro 98 da rodovia Dom Pedro. Depois do acidente, tudo livre. Mas até o acidente, quilômetro 98. Isso foi às 18h32, né? Portanto, há quase uma hora atrás. Espero que tenha já liberado a pista. Ouvinte no ar. Boa tarde, CH. Aqui é... Boa tarde, equipe. Aqui é o Carlos do Taquaral. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se o Palmeiras, se o Everton tivesse jogado esses dois jogos no Palmeiras, será que tinha levado essas piabas aí do Flamengo e do time lá do LDU? Eu acho que a torcida tá com saudade do Everton, hein? E o outro lá só tem tamanho e safadeza, né? Pelo jeito. 3 opiniões. Começo com você, bebê. Não ia mudar nada, Batista. Os gols que ele tomou não foram frangos ou falhas. E você, Tigrão? Contra o Flamengo eu não gostei. Ontem, no primeiro tempo, se não fosse o Carlos Miguel,
o bicho teria sido muito mais feio. Ele salvou o Palmeiras em 3 oportunidades com 3 grandes defesas. Fora isso, não adianta, pô, tá chegando todo mundo cara a cara, não tem Everton, Yashin, Seth Maier, Tafarel, não tem. Cara a cara não tem erro. Ontem ele fez 3 grandes defesas. É um belíssimo goleiro. E você, CH? Não mudaria nada, não concordo não. O Everton é o titular, mas na partida de ontem contra a LDU, se não fosse o Carlos Miguel, o Palmeiras teria voltado com uma goleada ainda maior. Mais um. Olá, Carlos Batista, toda a equipe, boa tarde. Aqui quem fala é Marcos Barbosa, de Sumaré, Ponte Pretano, e eu tenho visto que tem se criado uma discussão muito grande na necessidade de construção de um estádio, né, mais moderno para Ponte Preta, ou até mesmo compartilhado com o time rival aqui de Campinas. No entanto, eu trago uma terceira perspectiva, a necessidade de melhorias do estádio Moisés Lucarelli, né? Melhorias, assim, básicas, por exemplo, banheiros, assentos, cobertura. E aí sim, depois que exaurida todas essas possibilidades de melhorias para o Ponte Pretano, que está todos os dias ali no estádio, acompanhando os jogos, aí sim pensar num estádio novo, né? Algo mais moderno. Vamos primeiro reformar a casa, deixar ela em condições boas e depois discutir uma arena, discutir qualquer outra coisa nesse sentido. Um grande abraço, vai ser 3-0 para a Ponte Preta na final. Abraço, muito obrigado. Paulo André Burrinho do Carlos Lourenço. Boa tarde, Batista e equipe, fugindo um pouco do tema e dando um pouco de trabalho para o Breno. Uma pergunta: com esse tanto de seleção que vai disputar o Mundial ano que vem, a FIFA paga um determinado valor para quem tem jogador convocado. Não seria interessante contratar jogadores de fora do eixo, ou seja, seleções mais fracas, para receber esses valores e ajudar financeiramente o time? O que me diz, bebê, é o Paulo André Borrinho, do Jardim Carlos Lourenço, em Campinas. Até poderia ser uma boa ideia se, por exemplo, o Guarani, no caso, tivesse numa divisão superior. Só que até mesmo jogadores que atuam em seleções inferiores e treinadores, eles ganham muito mais. Ganham nível Série A do brasileiro. Então não viria aqui para Campinas, nem para a Série C com o Guarani, nem para a Série B com a Ponte. Ô Batista. Oi, Pedrão, fala que eu te escuto. Queria mandar um grande abraço aí para um ouvinte nosso de há muitos anos, o Valnei Matheus. O Valnei, eu estudava em uma escola no São Bernardo e o Valnei Matheus era monitor nesse colégio que eu estudava, e recentemente, conversando com ele, o Valnei, que sempre participa aqui, Ponte Pretano, da pele até o osso, falou que já garantiu o ingresso para a final de amanhã, desejando aqui, mandando, na verdade, um grande abraço aí pro Valnei Matheus. Batista. Aê. Coitado do Valnei, não? E agora, coitado, na lata. Responde na lata. Yuri Alberto vê espaço de centroavante aberto na seleção brasileira e fala sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Abre aspas. É um sonho poder estar do lado de grandes jogadores, de poder estar atuando com o Rodrigo novamente, que para mim é o mais diferente que eu já joguei do lado. Sonhar de poder estar jogando ao lado desses caras e representando o nosso país vai ser uma honra e uma alegria imensa, fecha aspas, disse o atacante. E aí, Tigrão, tem espaço? Yuri Alberto, agora há pouco, né, você disse que atacantes brasileiros estão pedindo passagem. O Yuri Alberto está entre esses que você disse agora há pouco, e os brasileiros estão pedindo passagem ou não? Está, mas já esteve mais.
Já esteve mais entre os favoritos. Aliás, ele foi convocado, depois ia ser convocado de novo. O Yuri vem de duas contusões gravíssimas. Aliás, uma delas uma cirurgia de hérnia, né? O cara volta com medo, com dor. Pô, e se estourar de novo? É hérnia mesmo. Não é aquela pelota, né? Hérnia inguinal. Então, perdeu um pouco de espaço pela ausência no time do Corinthians. Mas ele vinha numa fase excepcional. Dá tempo de recuperar essa fase. E se recuperar, ele tem chance sim, como não? Porque ninguém segura pra valer a 9. E eu ia dizer do Valnei Matheus, coitado dele, não. Ficou louco. Até hoje, ele tá meio transtornado de ter sido monitor do PP. Eu era um bom aluno, Tigrão. E você, CH, qual é a sua reflexão? É provável que ele tenha chance na Copa, mas é muito difícil. Ele tem chance, mas na verdade eu quis dizer que é improvável. Momento do Corinthians ruim. Ele teve muito tempo parado e a concorrência no ataque é muito grande. Portanto, hoje, posso mudar lá na frente a opinião. Hoje eu acho bem difícil o Yuri estar na Copa do Mundo. E você, Bebê? Eu acho difícil também, Batista. Claro, ele joga no Corinthians, né? Uma potência, visibilidade, mas eu acho que o nível dele tá uma prateleira abaixo dos jogadores camisas 9 que vêm sendo convocados, apesar dos camisas 9 não estarem com a pontaria em dia. Mas o Pedro, por exemplo, para mim tá numa prateleira acima. Eu sigo com você, Bebê. Na sua opinião, a atuação do Palmeiras de ontem na derrota para a LDU foi a pior, na sua avaliação, né? A pior do Abel Ferreira? Foi a pior no ano. Foi uma das piores com o Abel Ferreira, mas no ano certamente foi. E você, CH? Sem dúvida, uma das piores de toda a era Abel Ferreira. Queremos ouvir a sua reflexão também, Tigrão. Uma das piores, sim. Surpreendente até, o Palmeiras se preparou muito, foi antes, se ambientou lá a questão da altitude de Quito de 2.800 metros, mas não viu a bola. E não vamos também aqui cometer a injustiça de tirar os méritos da grande atuação, sobretudo no primeiro tempo da LDU. Mas o Palmeiras ontem, Jesus amado, parece que tinha tomado alguma coisa errada lá. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Se você fosse o treinador de Flamengo e Palmeiras, levaria a campo na rodada do fim de semana do Brasileirão uma equipe 100% reserva, mista ou força máxima? Flamengo visita o Fortaleza e o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Isso pensando, né, semana que vem na Libertadores. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro, que é tão importante ou até mais do que a Libertadores, né? Então, eu levaria força máxima assim, ó. Flamengo vai para Fortaleza, bota todo mundo para jogar. Já tá 2-0 e tá com o jogo controlado, 3-0. Troca 5. Descansa os caras que estão mais cansados. E digo a mesma coisa do Palmeiras. Eu não pouparia ninguém, não. E de repente não vai para a final da Libertadores e ainda perde o título brasileiro. E você, CH? Misto quente. Os dois times têm muito problema físico e tem a decisão da vida deles na Libertadores e os dois estão com tarefas difíceis. Portanto, não totalmente reserva, mas um misto quente, Batista. Breno Beretta, queremos ouvir também a sua reflexão. Eu, se fosse treinador tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, levaria a força máxima. Até porque é aquela situação, como disse Tigrão, vai que perde o Campeonato Brasileiro por conta disso daí e já fica sem a Libertadores. Eu acho que tem que ir sempre com força máxima porque tem condições, tanto Flamengo quanto Palmeiras. Valeu, Pedro Piscinato, um abraço para você e ótima jornada amanhã pela Rádio Bandeirantes. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Valeu, Breno Beneto, um abraço para você e ótimo trabalho amanhã no Moisés Lucarelli, bebê.
Valeu, Batista, muito obrigado, ótimo trabalho para você também na tela da Band, dobradinha, né? Estaremos tanto na TV quanto na rádio com a grande final entre Ponte Preta e Londrina. Um abraço a todos, Batista. Abraço, muito obrigado. Olha, realmente, né, aqui na Rádio Bandeirantes, começa bem mais cedo, a partir das 3 da tarde, com o Edu Pinheiro, e na tela da Band é colado com o Sauditão. A Band tem o compromisso com o Campeonato da Arábia Saudita. E aí, ali, coladinho, termina o Sauditão, entra a transmissão da final da Série C Ponte Londrina. Então, se você ligar a televisão e ver que está passando o Sauditão, não esquenta a cabeça, fique ligado, atento, que terminando o Sauditão, a gente entra com a bola rolando, você não perde nada. E a nossa equipe estará durante toda a tarde, inclusive no intervalo do Sauditão, levando informações em rede nacional pela Band TV aberta. E você acompanha também no Band Play. É só baixar o aplicativo, você não paga nada e acompanha o jogo em todo o Brasil. Valeu, CH, um abraço para você, ótimo trabalho. Amanhã que você comenta pela TV. Terminando o trabalho da TV, estará também com Edu Pinheiro aqui no apito final. Um abraço, ótimo trabalho. Um abraço, ótimo trabalho para você também e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você. Você também estará comigo na TV e logo que terminar o trabalho da TV, estará aqui no apito final com o Edu Pinheiro, apito final que vai até às 9 da noite para colar no jogo, na transmissão, no jogo do São Paulo pelo Brasileirão. Abraço pra você, ótimo trabalho, Tigrão. E se fosse aquela menininha do circo, que hora que terminaria pra ela o apito final? 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Essa menina aí, né, já deve estar com uns 80 anos. É. Nós estamos encerrando o programa de hoje e mesmo as mensagens que não foram pro ar, gente, muitas mensagens, consegui colocar algumas, né? Mas muitas mensagens ficaram para trás. Mas eu agradeço de coração todos aqueles que mandaram mensagens para cá. E amanhã, então, a partir de 3 da tarde, Edu Pinheiro estará comandando toda a equipe aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. 7h33. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda!